Fala rapaziada, boa tarde pra você que tá chegando comigo, amigos do canal Gol TV, tá tudo bem? Tá tudo tranquilo? Eu sou o Jonas Stelma, eu tô chegando nessa tarde com um mundo de informações pra deixar você super bem informado. Então você que já tá chegando comigo, por gentileza, deixa o seu like, inscreva-se aqui no nosso canal, que é importante demais pra gente, é muito importante pro nosso crescimento. Vídeo exclusivo pra falar sobre o Cobra Coral, vamos falar sobre o Santa Cruz, que vai começar a temporada. Quais são as expectativas do Santa Cruz nessa temporada de 2026? Deixa o like, inscreva-se, vê se você tá inscrito, ativa o sininho, dá uma hypada no vídeo para que nós possamos chegar a muito mais pessoas aqui no nosso canal, tá bom? Então deixa o like aí, inscreva-se, vem com a gente porque aqui é Gol TV, beleza? Vamos lá então, meus amigos, vamos trazer algumas informações, porque tem notícia boa na equipe do Santa Cruz. O Alex Ruan, né, chegou ao fim dele do tratamento, deve ser liberado para treino na equipe do Santa Cruz. Ele que se lesionou aí o joelho, tava se tratando, né, nessa pré-temporada, mas está concluindo aí a transição física, tá? O lateral esquerdo Alex Ruan, que ainda não estreou, né, com a camisa do Santa Cruz, mas irá fazê-lo em breve. Ainda nesse mês, o jogador está na fase final de tratamento da lesão que ele teve no joelho, deve receber a liberação do departamento médico nos próximos dias para poder voltar aí a treinar normalmente com o grupo, tá? Ainda assim, o Alex ele poderá desfalcar a equipe do Santa Cruz na partida contra o Defensa e Justiça, que acontece dia 8, pela Vitória Cup. Quanto à estreia do Coral no Campeonato Pernambucano, né, contra o Decisão dia 11 de janeiro, ele está sob análise para saber se ele consegue fazer essa estreia ou não. Quando ficou lá de fora dos testes preparatórios para a pré-temporada, Lucas Rodrigues foi escolhido pelo Marcelo Cabo para poder ocupar a lateral, tá bom? Hamilton, prata da casa do Atlético, é outra opção do técnico. Porém, a prioridade, né, a priori, Alex Ruan será titular na posição quando tiver apto, uma vez que o Santa Cruz fez investimento mais alto pela sua contratação, tá? O lateral soma passagem pelo Mirassol, Cuiabá, Joinville, Brasil de Pelotas. Então a notícia boa de momento é essa aí, o Alex Ruan, né? Eu achei que ia demorar até mais, eu achei que ele ia ficar até mais tempo fora, mas não, o Alex Ruan volta aí, né, brevemente voltando a treinar junto com o grupo da equipe do Santa Cruz, tá bom, meus amigos? Agora a grande questão é, ele volta a treinar, né, mas ele praticamente perdeu a pré-temporada. E aí fica complicado, e aí fica difícil. Ele vai ter que se recondicionar, né? Eu acho que pra estreia, até mesmo contra o Decisão, eu acho que vai ser difícil. Mas eu acho que pro meio de janeiro ele deve estar já 100% ou próximo de 100% para poder estrear aí com a camisa do Santa Cruz, tá? O Raul Kennedy, ele deu uma entrevista, né? E falou tudo sobre aquilo que a gente vem batendo aqui na tecla, sobre como é que tá o Santa Cruz, né? Qual a expectativa do Santa Cruz para essa temporada. Evidentemente que para eles, pro elenco do Santa Cruz, a expectativa é a melhor possível, né? Apesar da gente ter falado aqui, continua batendo aqui na tecla constantemente, de que é um elenco ainda muito fraco, né? Eu não digo nem um elenco mediano, o elenco do Santa Cruz é um elenco muito fraco. As contratações foram contratações abaixo daquilo que a gente esperava, mas foi o que deu para fazer dentro da responsabilidade financeira dessa nova diretoria. Então não tem muito o que se fazer para esse início de ano, a não ser esse próprio elenco, né? Eu esperava, juro para você que eu esperava contratações mais contundentes, principalmente após a saída de alguns atletas e principalmente do Thiago Galhardo, que tinha ali uma fatia do bolo salarial bem considerável, né? Mas não veio, né? Veio jogadores que não, como eu posso dizer, não enchem os olhos do torcedor, mas a gente torce, né, que eles possam formar um elenco forte. A gente sabe que para formar um elenco forte precisa de jogadores experientes, mesclando com jogadores jovens, jogadores conhecidos e desconhecidos. Eu costumo falar que o grande exemplo para mim desse ano foi o Mirassol, né, que ele soube fazer uma mescla praticamente quase perfeita para essa temporada que passou de 2025 e foi para conquistou uma vaga direta histórica para Libertadores da América, tá bom, meus amigos? O Santa Cruz, né, que concluiu a pré-temporada com 3 testes preparatórios, foi vitória sobre o Santa Cruz aí de Natal e o Laguna, o empate contra a equipe do Muricy, né? Esse último dia 29, agora antes da virada do ano, é um dos ciclos de jogos que serviu, diz o Joe Kennedy, né, para adequar o plantel do Marcelo Cabo a um bom nível de trabalho. Até o próprio John Kennedy fala, né? Um bom nível de trabalho. Abre aspas aí, porque falou o que falou o goleiro John Kennedy, ó. Viemos fazer uma boa pré-temporada, 3 jogos, boa evolução. O professor sempre deixou claro que não ia ser o resultado, assim, a evolução no momento.
que era para testar jogadores e nós conseguimos nos adequar a um nível bom para o início de trabalho, avaliou aí o Rô Kennedy, tá? Contra o seu homônimo aí de Natal, o tricolor pernambucano venceu o adversário por 1-0, depois goleou o Laguna por 7-1 e encerrou o período de avaliação com empate em 1-1 contra a equipe do Muricy. O Rô Kennedy, né, esteve como titular em todos os confrontos, tá? O Felipe Alves parece que realmente não tem a confiança além do torcedor, mas também da comissão técnica. O Rô Kennedy terminou muito bem a temporada. O Gabriel, que acabou de chegar, ainda precisa adquirir a confiança da comissão técnica. Até antes de largar aí oficialmente na temporada de 2026, dia 11, pelo Campeonato Pernambucano, o tricolor fará amistoso agora contra o Defensa e Justiça, dia 8, na Arena Pernambuco, pela Vitória Cup. Eu acho que esse jogo vai ser um teste importante para a gente saber se esse time está competitivo, né? Eu acho que contra o Laguna, contra o Santa Cruz de Natal e contra o Muricy, que são times de prateleira menor do que o Santa Cruz, né? Que não são times que não têm investimento e não almejam disputar coisas muito maiores nessa temporada. Eu acho que valeu mais. Aí eu concordo com o Marcelo Cabo. Valeu mais para você testar jogadores, né? Ver a condição física, ver quem é quem, né? Muitos jogadores aí chegando. Agora, o teste contra o Defensa e Justiça, para mim, é um teste preponderante, é um teste importante. É um teste importante para que a gente saiba qual o nível de competitividade, dessa equipe aí do Santa Cruz, tá bom, meus amigos? O elenco tá fechado momentaneamente, a gente já vem falando isso aqui constantemente, né? Não vai chegar nenhum tipo de contratação após o acerto com o último reforço do clube, que é o atacante Matheus Regis. Ele, no entanto, carece ainda de um anúncio oficial, ainda não foi anunciado oficialmente o Matheus Regis. Então, esse é o time que o Santa Cruz vai ter para iniciar a temporada. Tá? Vai ter que montar um grupo forte, né? Não considera um elenco forte, precisa de muitos reforços, precisa de jogadores, um zagueiro contundente, um camisa 10, precisa de um camisa 9 fazedor de gols, enfim, mas para iniciar o campeonato estadual, eu acho que dá para competir, né? Para iniciar o campeonato estadual, eu acho que essa equipe aí pode dar conta do recado, ou vai dar conta do recado, mas vamos torcer para que cheguem reforços importantes, reforços que possam elevar o patamar da equipe do Santa Cruz, porque tem competições importantes, tem Copa do Brasil, né? Tem a Série C. Esse time não pode entrar na Série C, esse time aí não vai conseguir na Série C, desculpa. Esse time não vai conseguir disputar minimamente na Série C. Esse time vai disputar para não cair, com todo o respeito. Mas eu entendo a diretoria, eu venho batendo aqui nessa tecla constantemente, que eu entendo a diretoria do Santa Cruz está fazendo um bom papel, está fazendo o que dá, eu tenho certeza absoluta que se eles pudessem, eles iriam fazer grandes contratações, mas eles estão sendo extremamente responsáveis nesse ponto, mas você precisa de alguma forma, mesmo dentro da responsabilidade, você precisa reforçar o time para jogar uma competição nacional. Eu acho que isso que vai acontecer, principalmente quando a questão da SAF ela for realmente finalizada, né? Quando for realmente finalizada, eu acho que a questão da SAF deve trazer uns 2 ou 3 bons nomes para essa temporada, né? Mas para início o que me preocupa só, eu bato aqui nessa tecla constantemente, é que eu gostaria de ver esses reforços já na pré-temporada, né? Para se adequar ao grupo, para se adequar ao ambiente de trabalho, ao esquema tático, à filosofia de trabalho do Marcelo Cabo, mas não tem condições, né? Então tudo foi feito perante uma responsabilidade dentro dessa diretoria. Então vamos aguardar como é que esse elenco vai se comportar dentro do campeonato estadual, para que depois a gente possa ver, não dá, né? Esquece, vai ter que contratar, ou senão o Santa Cruz vai ter problema para jogar a Série C do Campeonato Brasileiro. Tá bom? Meus amigos, você que tá com a gente aqui na Gol, deixa o like, inscreva-se, que é importante demais pra gente. É muito importante pro nosso crescimento, vídeos todos os dias para deixar você super bem informado aqui na Gol TV. Então deixa o seu like, inscreva-se, bate no peito, vem com a gente. Aqui é Gol.